Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA, etapa 7. E hoje a gente vai fazer a nossa tradicional revisão. Você lembra do conteúdo ainda? Segmento de estudo da geometria analítica. A gente começou a dar a introdução para vocês do cálculo da distância entre dois pontos. Derivado do Teorema de Pitágoras, nós apresentamos para vocês uma relação não muito complexa, até simples, que depende das operações básicas da matemática. Saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Calcular potências e raízes, que é o que finaliza o cálculo da distância entre dois pontos. Para trabalharmos com essa distância, nós precisamos localizar coordenadas cartesianas. Aqueles pares ordenados tradicionais, a gente tem, professor, um valor de x, um valor de y. Um valor, professor, da abscissa, que é o valor do x, e um valor da ordenada. Eu preciso de duas dessas coordenadas somente para encontrar a distância entre dois pontos. Você quer recordar um pouquinho com a gente? Vem cá, trouxe muitas questões para a gente estar desenvolvendo. Está aí na telinha de vocês, conteúdo, transformações geométricas, isomerias e homotetias, professor. Isometrias e homotetias, distância entre dois pontos. Revisão tradicional, iniciando, professor. Qual que é a orientação que a gente dá para você durante as nossas revisões, durante as nossas aulas não presenciais? Como esse material, professor, ele já está disponível para você aí, à medida que a gente te apresenta uma questão, o que foi que a gente combinou? Qual foi o combinado? Já estou visualizando uma questão na tela. Vou lá, aperto o pause, aguardo, professor, a resolução e vou tentando por aqui. Na hora que eu finalizar, aperto o play novamente, eu visualizo a sua resolução e vejo se eu acertei. Professor, começar devagar aí. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são, para o ponto A, tenho abscissa 2 e ordenada 4, para o ponto B, tenho abscissa 2 e ordenada 2. Como é que eu posso estar fazendo isso? Olha, se você dispõe de papel e régua, você poderia simplesmente desenhar um plano cartesiano e fazer a localização desses dois pontos. Após a localização desses dois pontos, você unia ambos, professor, por um segmento de reta e verificaria se a possibilidade do reconhecimento dessa distância visual. Professor, se ele tivesse inclinado, a gente poderia até se utilizar de um teorema de Pitágoras, mas convenhamos, isso gastaria muito tempo. Então, eu pedi que, para que a gente não tivesse todo esse trabalho de desenhar um plano cartesiano, localizar os pontos, fazer a união desses pontos e, posteriormente, realizar um teorema de Pitágoras, para o cálculo da distância entre dois pontos, eu pedi que vocês aprendessem esta relação. Prof, sabe o que é que dificultou para mim na última aula? É que eu me confundi um pouquinho com relação a esse tanto de letra aí, XB, XA, YB, YA. Me explica direitinho isso aí. Gente, aquele valor X, aquele valor Y, são as nossas abscissas e são as nossas ordenadas para cada uma daquelas coordenadas. Você não tem dois pontos lá? Você não tem o ponto A? Você não tem o ponto B? Então, olha só o seu trabalho. Você quer calcular, professor, comigo, a distância entre esses dois pontos? Entre o ponto A e o ponto B. Você tem, professor, que o ponto A é dado pela coordenada 2 e 4. Você tem que o ponto B, professor, é dado pela coordenada 2 e 2. O que é para você entender? Olha para o teu ponto A. O que é um par ordenado? Professor, um par ordenado qualquer, um ponto qualquer do meu plano cartesiano, é sempre um valor de x e um valor de y. Se eu tenho que este ponto é um ponto P, este x é xp, este y é yp. A mesma coisa vai acontecer para o ponto A, professor. No ponto A, esse 2 vai ser o seu x do ponto A e esse 4 é o y do ponto A. Você entendeu agora quem que é o xa, quem que é o xb? A mesma coisa vai acontecer com o teu ponto B. No ponto B, você não tem abscissa e ordenada? Quem é a abscissa, professor? É o 2 aqui, é o meu valor de x. Como esse valor de x é um valor de x do ponto B, você vai dizer que esse primeiro 2 é o xb e o outro 2 é o nosso yb. Agora que você já sabe localizar cada uma dessas abscissas e dessas ordenadas,
é só o desenvolvimento da fórmula. Agora é a gente ter atenção para não errar as contas. Você já percebeu quais são as operações matemáticas que nós precisamos para fazer o cálculo da distância entre dois pontos? Professor, eu preciso saber, pelo que eu estou vendo ali, ó, tem adição, tem subtração, tem potência, tem raiz. Professor, então vamos substituir devagarzinho? Olha só como foi que ele pediu para nós calcularmos a distância entre dois pontos. Eu vou pegar o XB. Localiza lá o XB. Professor, o XB está aqui, ó. O XB, professor, é 2. Professor, aí depois tem o XA, professor. Quem é o XA? Olha o XA aqui, professor. O X do ponto A também é 2. Ah, entendi, professor. Então, eu pego o X do ponto B, eu pego o X do ponto A e vou subtrair. É isso mesmo, gente. Então, calcula aí, ó, comigo. A distância do ponto A para o ponto B, vai acompanhando, é igual a raiz. Aí eu vou pegar, abro parêntese, XB, professor, é 2, menos o XA, que também é 2 ao quadrado. Mas estou fazendo bem devagarzinho para você não ficar com nenhum tipo de dúvida. Professor, a gente vem para cá agora. Olha só. Eu tenho agora que pegar, professor, o y, b, professor. Cadê o y do ponto B? Está aqui, professor. Quem é o y do ponto B? É 2. Menos o y do ponto A, professor. Cadê o y do ponto A? É 4, professor. Ah, entendi, professor. Então, o senhor vai pegar o y do ponto B, que é 2. Agora, atenção em um detalhe. Aqui é menos, né, professor? Só que o meu y do ponto A lá, professor, 4. Eu posso subtrair um número menor de um maior? Pode, sem problema nenhum, professor. Elevado ao quadrado. Se você vai subtrair um número menor de um maior, você só tem que ter atenção de realizar o respectivo jogo de sinal. Não ficou bacana? Bem colorido? Bem, professor, bem visível cada um dos valores que a gente substituiu? Professor, finaliza lá. Eu tenho que a distância do ponto A para o B vai ser igual a raiz. Aí vamos lá, professor. 2 menos 2 dá 0, que vai ficar ao quadrado. Eu vou somar 2 menos 4 com o jogo de sinal, dá um número negativo. Mais com menos dá menos, quer dizer que eu vou subtrair, mas conservamos o sinal do maior. Professor, vai ficar menos 2 ao quadrado. Nosso trabalho agora é de conta, finalização. Eu tenho que a distância do A para o B vai ser a raiz, professor. Agora, resolver as potências, professor. 0 ao quadrado é 0, mais menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, que vai dar exatamente 4 positivo. Professor, a distância do A para o B, professor, vai dar a raiz de 4, e eu sei que a raiz de 4 é 2. Então, eu tenho que vai ser 2 unidades de comprimento, professor, já que a questão não me informou se a unidade considerada para o comprimento do ponto A até o ponto B era uma medida de metro, decímetro, centímetro ou quilômetros. A gente coloca o C só para representar que são 2 unidades de comprimento. Vocês entenderam? Não foi tranquilo? Professor, eu não entendo direito quando a raiz não dá exata. Mas quando a raiz não dá exata, gente, não quer dizer que você errou. Quer dizer que você vai apenas tentar verificar uma possível redução do teu radicando. Ou seja, se dá para colocar alguém para fora lá, professor, se dá de nós decompormos um pouquinho o teu radicando. Eu acredito que a gente trouxe questões onde a gente vai visualizar a necessidade da simplificação desse radical. Então, cabe a você. Aperta o pause na hora que a gente começar a apresentar a questão, faz o teu desenvolvimento sozinho, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play e verifica o desenvolvimento, verifica se você acertou. Vamos para a segunda questão de hoje. Olha aí, professor. Nessa segunda questão, ele diz para mim que a distância entre os pontos A e B é 10, professor. Ele está dizendo para mim que a distância entre os pontos A e B, professor, vale exatamente 10. E ele me deu, professor, as coordenadas desses dois pontos. O ponto A tem a abscissa menos 2 e ordenada K. O ponto B tem a abscissa 6 e ordenada 7. Ele quer que você descubra qual que é a ordenada do ponto A, professor. Prof, tipo assim,
Se eu já tenho aqui o meu ponto A, esse menos 2 é o x do ponto A, esse K, professor, é o y do ponto A. No ponto B, professor, esse 6 é o x do ponto B e esse 7 é o y do ponto B. E eu já tenho a distância entre esses dois pontos. Ele quer que a gente descubra qual que é o valor, professor, do nosso K. Deixa eu trocar só a cozinha do marca-texto. Como é que a gente pode estar descobrindo o valor desse K, professor? Cara, tipo assim, da mesma forma que eu utilizo aquela relação para achar a distância entre dois pontos, ela serve também para a gente achar qualquer uma das coordenadas. Quando eu digo qualquer uma das coordenadas, caso venha a faltar uma abscissa ou uma ordenada, a relação também vai me ajudar a encontrá-las. Então, espera aí, professor, eu recordo que no finalzinho da nossa última aula, o senhor disse que essa equação aqui, que era bem parecida com essa, ia gerar uma equaçãozinha do segundo grau. Essa daí, essa mesminha aí, lembrou? Está com a memória boa. Então, vamos lá, professor. Eu sei que a distância entre dois pontos é dada por esta relação. A distância entre dois pontos é dada por esta relação. E ele já nos informou quanto que vale a distância entre esses dois pontos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, professor? Eu vou substituir os valores, professor. Vamos lá. E a gente vai obter uma pequena equação. Eu tenho o xb, professor, que é 6, menos o xa, professor, que é menos 2. Como, professor, o meu xa é negativo, a gente vai ter que ter um cuidado com o jogo de sinal aqui, professor. Vou abrir um colchete, vou abrir um parêntese, xb é 6, menos, professor, o xa, que vale menos 2. 6 menos 2 ao quadrado, mais. Tá aí, professor. Você entendeu o que foi que eu fiz? Na hora que eu fui colocar o xa, professor, por ser um número negativo, eu coloquei ele dentro de um parêntese para que a gente pudesse realizar o jogo de sinal de forma correta. Aí vem lá, professor, mais o yb, professor, que é 7, menos o ya, que é o k que nós queremos descobrir ao quadrado. O resultado dessa conta, professor, calcula para a gente a distância entre dois pontos. E ele já disse para a gente que essa distância é igual a 10. Então, qual que vai ser o nosso trabalho? Resolver essa equação. E é uma equação que eu acredito que você tenha percebido que apresenta-se com um radical. Você lembra o nome da equação que tem raiz? Professor, tinha equação do primeiro grau, tinha equação do segundo grau, tinha sistemas de equações, mas eu não recordo bem como que era o nome de uma equação quando tinha uma raiz, quando eu tinha uma letra dentro da raiz. Professor, o nome dessa equação é equação irracional. E a resolução desta equação irracional se dá quando nós elevamos ambos os membros ao quadrado. Vamos desenvolver? Qualquer coisa no desenvolvimento você vai esclarecendo as suas dúvidas. Vou começar reduzindo, professor, a expressão que está dentro da raiz, simplificando um pouquinho ela. Vou fazer aquela conta do 6 com o menos 2, tá? 6 menos menos 2, e vou elevar ao quadrado. Estou vendo aquele 7 menos k, professor? Aquele 7 menos k é o quadrado da diferença de dois termos. Vai originar para mim um produto notável. Vamos começar o desenvolvimento? Professor, vai ficar a raiz, professor, de 6 menos menos 2, professor, vai dar 6 mais 2 ao quadrado, realizando o jogo de sinal, mais 7 menos k ao quadrado. Já estou simplificando um pouquinho, só diminuir um pouquinho o tamanho dessa raiz, ficou muito grande. É igual, professor, a 10. Como é que vai ficar, professor? 6 mais 2 aqui, professor, vai dar 8 ao quadrado. E aqui, professor, é o quadrado da diferença de dois termos. Aquele produto notável, a menos b ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos começar esse desenvolvimento? Professor, 6 mais 2 dá 8. Então, nós vamos ter
Continuando, professor, que a raiz, vou fazer devagarzinho para você não se confundir. A raiz, professor, de 8 ao quadrado mais 7 menos k ao quadrado é igual a 10. Resolvendo dentro do parêntese, professor, nós vamos ter 8 ao quadrado é 64. E essa expressão aqui, professor, é o desenvolvimento de um produto notável. Você lembra lá? Se eu tenho a menos b ao quadrado, como é que eu desenvolvo o quadrado da diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo, então, professor, vai ficar mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Eu já posso fazer até de cabeça. O quadrado do primeiro termo é 7 ao quadrado. Vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar 14k mais o quadrado do... Essa expressão é igual a 10. Como é que a gente, professor, faz para eliminar essa raiz? A gente eleva ambos os membros ao quadrado. Para quê, professor? Para esse quadrado que você está visualizando aí, ele vir a cancelar a tua raiz. Esse quadrado cancela o radical e a expressão que sobra para a gente vai ser apenas 64 mais 49 menos 14k mais k ao quadrado. Como eu elevei ao quadrado 10, igual a 100. Professor, nós temos aqui uma equação do segundo grau na variável k. A gente passa tudo para o primeiro membro, reduz os termos semelhantes e depois dela reduzida, nós podemos nos utilizar do processo tradicional de resolução de uma equação do segundo grau, que é o dispositivo de Bhaskara. Lembra ainda, né? Nono ano do ensino fundamental, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e tinha a fórmula lá do x. X era igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Professor, tem outros processos mais fáceis? Tem, mas esse é o mais conhecido, este é o mais utilizado. É o que vem sendo utilizado por vocês desde o iniciozinho, professor, do ensino médio, em funções do segundo grau, em funções, ou além das funções do segundo grau, na própria equação do segundo grau em si. Professor, organiza aqui. Eu vou ter a expressão k ao quadrado menos 14k. Dá para a gente reduzir esses termos semelhantes, 64 com 49, professor? Já dá quanto? Já dá 113, não é isso, professor? Dá 113 mais 113. O 100 passa para o primeiro membro. Ele vem, professor, subtraindo, é igual a zero. Professor, simplifica lá o 113 com o 100. É grande ela, né? K ao quadrado menos 14k mais 3 igual a zero. Olha só, eu posso me utilizar do princípio do Steven para resolver a equação de segundo grau. Eu posso me utilizar do Girard, mas eu vou resolver pelo Bhaskara. Como é que funciona o Bhaskara, professor? Primeiro, o senhor precisa achar o valor do A, do B e do C, os coeficientes desta equação do segundo grau na variável k. O valor do A dele é 1, o valor do B dele é menos 14 e o valor do C é exatamente 3. A gente vai começar calculando o delta, professor. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu delta vai ser o b, que é menos 14 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. O nosso delta vai dar 14. Menos 14 ao quadrado é menos 14 vezes menos 14, que dá 196, menos 4 vezes 3, dá 12. O nosso delta, professor, vai dar exatamente 184. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não errei nadinha nas contas aqui, porque aquele delta não vai ser exato. 100 tirando 10 fica 186, 184. É aquilo ali mesmo. Professor, volta lá só um pouquinho. Quando o delta não dá exato, eu já fiquei um pouquinho preocupado. Vamos ver aqui.
Professor, ele queria a distância entre os pontos A e B. Eu coloquei lá xb6 menos o xa menos 2. Tem que fazer o jogo de sinal certinho. Aí vem o yb menos o ya ao quadrado e a distância vai dar igual a 10. Perfeito. Então, ficou 6 mais 2 ao quadrado. Ficou 7 menos k ao quadrado. 6 mais 2 ao quadrado vai dar 8 ao quadrado. Mais 7 menos k ao quadrado. Ficou 64. Aí ficou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aí tudo bem. Elevei lá, né, professor? Ambos os membros ao quadrado, cancelei a raiz. Ficou 64 mais 49 menos 14k mais k ao quadrado igual a 100. Resolvendo 64 com 49, 60 com 40, 100, 9, 4, 13, 113. K ao quadrado menos 14k mais 113 menos 100 igual a 0. Mais 113 menos 100. Ah, gente, vocês não viram aí. Lógico, né, professor, que não deu para a gente ver. Aula não presencial. 113 menos 100, gente, é 3. Fala sério, teacher, preste atenção. É 13, professor. Não falei? É só vir fazendo, acompanhando direitinho que a gente localiza o erro. 113 menos 100 é 13, professor. Agora vai dar certo, professor. Agora vai dar certo. Professor, o valor do seu C é exatamente 13. Por isso que não deu certo. Vai ficar 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 13. 4 vezes 13, professor, dá exatamente 40, 52. 196 menos 52 dá exatamente 144. Tá vendo? Um detalhe de nada, professor. Se o meu delta é 144, trato eu logo de calcular a sua raiz. A raiz do delta é 12. Por quê, professor? Agora é que nós vamos aplicar o Bhaskara. Como é que funciona o Bhaskara, professor? É K, como não é X, aqui é K, né, professor? K é igual menos B mais ou menos a raiz do delta, que nós já encontramos, dividido por 2 vezes o A. Então, nós vamos ter que o K, professor, vai ser menos o valor do B. Como o seu B já é negativo, com menos da fórmula, vai ficar menos com menos, mais, vai ficar 14 positivo, mais ou menos a raiz do delta, que é 12, dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes 1. Você vai ter duas possibilidades de solução. Você vai ter o K', que vai ser obtido com a soma, vai ser 14 mais 12 dividido por 2, e você vai ter o K duas linhas, que vai ser 14 menos 12 dividido por 2. Vou ajeitar aqui. Resolvendo, professor, 14 mais 12 dá 26, não é isso? 26 dividido por 2 dá 13. 14 menos 12 dá 2. 2 dividido por 2 dá exatamente 1. Então, professor, volta lá na questão. Ele disse que a distância entre dois pontos, entre os pontos A e o ponto B, é 10. Ele queria o valor de K. Professor, o nosso K, ele pode valer exatamente 1 ou 13. Alternativa correta, letra C de Canal Educação. Ou seja, o nosso valor de K pode ser 1, tá aqui, professor, ou 13. Valores certíssimos, professor. Bateu a alternativa correta, letra C? Um pouco mais trabalhosa do que o normal. Por quê, professor? Como o senhor teve que encontrar lá o valor do K, professor, que era o valor da nossa, deixa eu ver aqui, da nossa ordenada, da coordenada A, professor, gerou-se esta equação do segundo grau. Você ficou um pouquinho na dúvida? Volta lá o vídeo, assiste de novo. Volta umas 2 vezes, mas eu acredito que quem sinta um pouco de dificuldade, não bem a dificuldade, achou grande, né? Por quê? Porque é um conteúdo que eu já tenho visualizado desde o 9º ano. Como a gente já está finalizando aí já a 7ª etapa, nós já presenciamos e trabalhamos esse conteúdo tanto no 9º ano, tanto no ensino fundamental, no EJA 5ª etapa,
como no EJA sexta etapa, e agora a gente está recordando ele dentro de outro conteúdo, que é a geometria analítica. Bacana? Vamos para mais questão. Essa aqui, professor. Já aprendeu? Eu quero a distância entre os pontos P e os pontos Q, professor. Como é que eu faço para achar a distância entre esses pontos, professor? A distância do ponto P ao ponto Q, o senhor vai fazer o seguinte, vai ser a raiz de quem? Aí você começa. Professor, xq menos xp ao quadrado mais. Agora você já pegou o x, pega o y. Pega agora as ordenadas, vai ser yq menos yp ao quadrado. Esta é a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Antes que alguém me pergunte, professor, diga uma coisa. Eu poderia, ao invés de fazer xq menos xp, eu poderia fazer o contrário, xp menos xq? Pode, gente. Pode sim. Só que se você colocar xp menos xq, se você inverter a ordem, lá na ordenada, professor, você tinha que fazer yp menos yq. O resultado não vai se alterar? Não, o resultado não vai se alterar. Então, vamos calcular? Você já sabe quem é o x do ponto Q? É 3. Quem é o x do ponto P? É menos 4. Quem é o y do ponto Q, professor? O y do ponto Q é 4, professor. E o y do ponto P também é 4. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que, se você não quiser usar a fórmula também, já ia esquecendo, eu posso desenhar um plano cartesiano, eu posso fazer a localização dessas coordenadas no plano cartesiano e fazer a união desses pontos e tentar verificar a sua distância visualmente. No mais, utilizar-se de um teorema de Pitágoras. Professor, vamos substituir mesmo. A distância de P para Q vai ser a raiz. X do ponto Q, professor, é 3, professor. Eu vou botar um colchetezinho, porque vai precisar fazer o jogo de sinal. xq é 3, menos da fórmula. O xp não é negativo? Ah, entendi. Vai ficar menos 4, seja ao... Por isso que o senhor botou o colchete, né? Isso mesmo. Mais o y do Q, professor, é 4. Menos o y do P, também é 4 ao quadrado. Então, se eu tenho o cuidado de fazer a substituição correta dessas coordenadas, eu tenho agora que ter também cuidado ao desenvolver as operações. Vai ficar o quê? A distância do P para o Q vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 4, professor, vai dar 3 mais 4, fazendo o jogo de sinal, ao quadrado, mais, professor, 4 menos 4 vai dar 0 ao quadrado. Resolvendo, vamos nós. A distância do P para o Q, professor, vai ser raiz. Professor, 3 mais 4 vai dar 7 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Resolvendo a conta, vai ser a raiz. 7 ao quadrado dá 49, 0 ao quadrado dá 0. A distância do P para o Q, professor, ficou raiz de 49. Ah, é exata, bacana. Distância do P para o Q vai ser 7. Foi fácil? O professor quer dizer que se eu colocar aqueles dois pontos, o ponto P e o ponto Q, se eu desenhar eles num plano cartesiano, localizar suas coordenadas lá, pegar o valor do x, valor do y, localizar o ponto. Pegar lá o valor do x do ponto Q, o valor do x, do y do ponto Q, localizar lá o pontinho e unir eles, professor. Se eu botar uma régua, vai dar 7? Vai dar 7, queridos. Sério, professor? Sério. Só que é interessante a gente perder todo esse tempo desenhando, localizando? Não. Então, qual foi a orientação? Para nós calcularmos a distância entre dois pontos, eu pedi apenas que vocês aprendessem essa relação. Aprender, nada de decorar. Bacana? Vamos para mais questões, professor. Calcula para mim aí, professor, o que agora? Exercício 4. Sejam os pontos D de abscissa 2 e ordenada 1 e o ponto C de abscissa 5 e ordenada 3
Dois pontos no plano cartesiano, eles sejam D e C dois pontos do plano cartesiano. Qual a distância de D até C? O professor, podia ser do C para o D? Pode, gente, não altera. A ordem, já ouviu a expressão? A ordem dos fatores não altera o produto, que na realidade é que a ordem não altera meu resultado. Professor, então, peraí. Aqui o senhor tem o x do ponto D e o y do ponto D. Aqui o senhor tem o x do ponto C e o y do ponto C. Professor, é isso? É. A distância do D para o C vai ser igual a raiz quadrada. É isso aqui que eu quero colocar. Professor, eu faço xd menos xc ou eu faço xc menos xd? Gente, tanto faz. Normalmente, se eu coloquei DC, é como se fosse na física. Ponto final menos ponto inicial. Se eu estou saindo do D indo para o C, vai ser, professor, xc menos xd ao quadrado mais yc menos yd ao quadrado. Mas não precisa te preocupar com isso, porque se você colocasse xd menos xc ao quadrado, yd menos yc ao quadrado, não iria alterar o nosso resultado. Novamente, não errar a conta. Distância do D para o C vai ser a raiz quadrada. Vamos nós. X do ponto C, professor, é 5, menos x do ponto D é 2 ao quadrado, mais y do ponto C é 3, menos y do ponto D é 1 ao quadrado. A distância do ponto D ao ponto C vai ser a raiz quadrada. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Resolvendo a conta, a distância desse ponto D ao ponto C vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3 ao quadrado, mais 4. A distância do ponto D ao ponto C é a raiz de 9 mais 4, vai dar 13. Professor, quanto que é a raiz de 13? Não é exata. E agora, a única coisa que você poderia tentar fazer é verificar se esse 13 dava para decompor em fatores primos, se dava para simplificar, se dava para a gente jogar alguém para fora. Não dá não, professor. Por quê? Porque o 13 é número primo. Raiz de 13 não é exata, dá um número irracional. Então, professor, como é que eu faço? Já é a nossa resposta. A distância do D para o C vale exatamente raiz de 13. O que é que eu quero dizer para vocês? Que não busque na sua cabeça achar que sempre quando nós aplicarmos a relação que calcula a distância entre dois pontos, que você sempre vai encontrar uma raiz quadrada exata, que o resultado lá de dentro da raiz vai dar um quadrado perfeito. Não é obrigado. O professor ali podia dar raiz de 5, raiz de 7, raiz de 20. Poderia dar qualquer resultado, sendo ele quadrado perfeito ou não. Se for quadrado perfeito, você é obrigado a tirar a raiz. Se não for quadrado perfeito, você deixou do jeito que está ali. Professor, coloca um para mim que eu tenha a necessidade de decompor em fatores primos, ou seja, dá de jogar para fora alguma coisa. Vamos ver aqui, professor. Olha esse exemplo aqui. Esse aqui é um pouquinho maior. Ele quer que nós calculemos o perímetro de um triângulo que tem coordenadas, professor, no ponto A, no ponto B e no ponto C, que são especificadas, professor, por suas respectivas abscissas e ordenadas. No ponto A, eu tenho a abscissa 2 e ordenada 2. No ponto B, eu tenho a abscissa menos 4 e ordenada menos 6. No ponto C, a abscissa 4 e ordenada menos 12. Professor, como é que o senhor vai achar o perímetro desse triângulo, professor? Tipo, o que é perímetro? Só para a gente lembrar. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o que é que acontece? Se eu considerasse que este triângulo é o triângulo que nós queremos calcular o perímetro, eu tenho aqui, professor, um ponto A, professor. Eu tenho aqui o ponto A, que tem localização 2 e 2. Eu tenho aqui, professor, o ponto B, que tem localização menos 4 e menos 6. E tenho aqui o ponto C, que tem localização, professor, 4 e menos 12. Como é que a gente vai fazer para achar o perímetro desse triângulo? Tu imagina esses três pontos em um plano cartesiano. Professor,
o senhor vai ter que fazer 3 cálculos. O senhor vai ter que calcular a distância, professor, do A para o B. O senhor vai ter que calcular a distância do A para o B. O senhor vai ter que calcular a distância do A para o C. E o senhor vai ter que calcular também a distância do C para o B ou do B para o C, professor. Você pegou a ideia? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu calculo a distância do B para o C. Eu calculo, professor, a distância do A para o C. E eu calculo a distância do A para o B. Se eu calcular essas 3 distâncias, o que é que eu faço com elas para obter o meu perímetro? Professor, o perímetro não é a soma de todos os lados? Então, o perímetro aqui, professor, seria você pegar a distância do A para o B, somar com a distância do A para o C, somar com a distância do B para o C. Professor, então vão ser 3 contas, Vamos lá começar? Professor, para o senhor achar primeiro a distância do A para o B. Se eu não finalizar, já fica para vocês terminarem aí, tá bom? Já fica para vocês terminarem, porque vão ser 3 contas, mas vai fazendo comigo. Professor, calcula para mim. Primeiro, eu tenho aqui o ponto A, que é 2 e 2. E tenho o ponto B, professor. Volta lá, o ponto A é 2 e 2, o ponto B menos 4 e menos 6. Menos 4 e menos 6. Eu vou calcular a distância do A para o B. Já dá para a gente fazer direto. Vai ser a raiz quadrada. Como é que é, professor? X do B menos o x do A ao quadrado. Mais y do B menos o y do A ao quadrado. Você vai resolver, professor, vai dar o quê? Vai dar a raiz, menos 4 menos 2 vai dar menos 6 ao quadrado, mais, professor, menos 6 menos 2 dá menos 8 ao quadrado. Professor, aqui vai dar a raiz de menos 6 ao quadrado dá 36, mais 8 ao quadrado dá 64. Professor, isso aqui vai dar raiz de 100, e a raiz de 100 vale exatamente 10. Ficou bem apertadinho aqui. Professor, a raiz de 100 vale exatamente 10, professor. Vocês entenderam como foi que eu calculei a distância do ponto A para o ponto B? Deixa eu anotar logo o ponto C. O ponto C é 4 e menos 12, professor. Se eu for calcular a distância, professor, agora, eu fiz do A para o B. Vou fazer do A para o C, professor. Do A para o C. Vai ficar a raiz de, professor, vai ser x do C, professor, menos o x do A. X do C é 4, menos o x do A, que é 2, ao quadrado. Mais, professor, y do C, professor, é menos 12, menos o y do A, que é 2 ao quadrado. Conta, professor, quanto é que vai dar aqui? 4 menos 2 dá 2 ao quadrado, menos 12 menos 12, menos 12 menos 2, jogo de sinal, menos 14 ao quadrado. Resolvendo, o professor vai ficar 4 mais 196, vai ficar a raiz de 200. Era aqui que eu queria chegar. A raiz de 100, professor, é 10. A raiz de 200 não é exata. Mas eu lembro, professor, que o senhor disse que era para decompor o 200. É a mesma coisa que 100 vezes 2. Então, raiz de 100 tem. Então, o resultado aqui, professor, vai dar 10 raiz de 2, professor. O resultado dá 10 raiz de 2. Está faltando só uma distância para a gente localizar o nosso perímetro. Está faltando a distância agora do B para o C, professor. Prof, distância do B para o C vai ser x do C menos o x do B, professor, que é menos 4.
Aí tem que fazer jogo de sinal, professor. Como o x do b ele é negativo, vai ficar mais 4 ao quadrado mais y do c, professor, é menos 12, menos o y do b, que é negativo também, não é? Então, menos com menos do 6 vai ficar mais 6 ao quadrado. Resolvendo a conta, nós vamos ter 8 ao quadrado mais, professor, menos 12 mais 6 vai dar menos 6 ao quadrado. Resolvendo as potências, nós vamos ter 64, que é 8 ao quadrado, mais 36, por incrível que pareça, deu raiz de 100 de novo, e a raiz de 100 é 10. Professor, o senhor descobriu o lado, professor, AB, que é 10. O senhor descobriu, professor, o lado AC, professor, que deu 10 raiz de 2. E o senhor descobriu o lado BC, que deu exatamente 10 novamente. O que seria o nosso perímetro, professor? Professor, o perímetro seria a soma de todos esses lados. Seria 10 mais 10 raiz de 2 mais 10 novamente. Reduzindo os termos semelhantes, o nosso perímetro vai ser 10 não, na realidade 10 mais 10 eu posso somar. 10 mais 10 vai dar 20, mais 10 raiz de 2. Essa expressão, ela corresponde ao nosso perímetro. Então, eu acho que deu para vocês perceberem que os resultados nem sempre serão exatos. Você percebeu que eu fiz o cálculo direto, mas se você quiser, você pode estar lá escrevendo antes, distância do A para o B, xb menos xa, yb menos ya. Só para ter certeza. Você vai verificar que vão dar os mesmos resultados que vocês estão observando. A gente fechou o ciclo da geometria analítica. A gente entendeu o que é uma projeção. A gente entendeu que essa projeção ela se associa muito com sombra. Foi a ideia que a gente deu. Lembrar de sombra é lembrar de projeção ortogonal. Aprendemos a trabalhar a distância de ponto para reta, ponto para plano, plano para plano. Professor, a gente aprendeu essa parte introdutória da geometria analítica, onde o que mais será cobrado é o cálculo da distância entre dois pontos. Eu espero que vocês tenham aprendido. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite, bom fim de semana. Fica com Deus. Na próxima aula, estou te aguardando por aqui. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.